Pois é, pessoal, estamos de volta aqui na programação para falar de uma ação conjunta entre o Detran do estado de Santa Catarina, juntamente à Polícia Rodoviária Federal, já que uma ação entre os dois órgãos está sendo realizada em BRs, rodovias federais aqui do estado. Uma na BR-282 em Xanxerê e a outra aqui neste ponto em que nós estamos, na BR-101, posto da Polícia Rodoviária Federal em Araranguá. O objetivo desta ação é reter motoristas estrangeiros como argentinos, paraguaios e uruguaios para que os mesmos não se evadam do estado com débitos, já que alguns têm situações a serem normalizadas aqui em Santa Catarina. Para falar um pouquinho melhor sobre esta ação conjunta, está conosco aqui o Ricardo Miranda, que é o novo presidente do Detran aqui do estado. Ricardo, muito obrigado pela tua participação, a disponibilidade de estar conversando um pouquinho aqui conosco. Conta para os nossos telespectadores como é que surgiu essa iniciativa, essa parceria bacana entre o Detran de Santa Catarina e também Polícia Rodoviária Federal. Muito boa tarde. Uma boa tarde. Essa é uma iniciativa que decorre dos estudos que fizemos, das estatísticas de multa que estrangeiros cometem aqui no estado e que o Detran mantém essa base de dados. E nós verificamos que nos últimos 5 anos, nós temos cerca de 30 mil veículos que cometeram infrações, 30 mil infrações de trânsito, e dessas apenas 4 a 5% são efetivamente pagas. Isso gera uma sensação de impunidade muito grande. Às vezes o veículo ele vem num verão, volta no outro, comete infrações e nunca havia sido imputado a ele, cobrado dele essa multa. Então, procuramos a PRF, fizemos uma parceria com a Polícia Rodoviária Federal, integramos sistemas de forma que a Polícia Rodoviária consegue consultar a nossa base de dados, já que as placas dos estrangeiros elas não estão na base nacional. Só que o Detran de Santa Catarina ele tem essa informação. Então nós abrimos os nossos sistemas, integramos e hoje a Polícia Rodoviária Federal consulta na rodovia, no ponto de fiscalização, e caso o veículo estrangeiro tenha débito em aberto, ele é abordado, retido e exigido que efetue o pagamento. São infrações que não são registradas somente pela Polícia Rodoviária Federal, mas por outras entidades como Polícia Militar e também Guardas Civis Municipais. Exato, são todas as multas que chegam ao Detran. A Polícia Rodoviária Federal tem a base de dados dela, das rodovias federais, e nós temos do estado e dos municípios. Inclusive, o maior número de infrações são relacionadas a estacionamento em local proibido, estacionamento sob calçada, de desacordo com a sinalização. Esse número é gritante, o turista vem, estaciona em qualquer lugar, a gente sabe que as cidades estão inchadas de pessoas, de turistas, e eles acabam abusando e cometendo essa infração. E em segundo lugar, as relacionadas à velocidade, que também chamam a atenção pela quantidade. Claro que esse tipo de invasão acaba acarretando um prejuízo aos cofres públicos do estado. Já se tem uma dimensão do que se deixa de arrecadar com esses motoristas que se evadem do estado sem essa quitação de débitos? Nós temos os valores dessas multas, mas o principal não é o valor. O que a gente quer é eliminar essa sensação hoje desse motorista que é infrator, e principalmente ele quanto mais em repetir essas infrações, de entrar e sair do país e não respeitar as regras. Os turistas são extremamente bem-vindos, mas que respeitem as nossas regras de trânsito, porque essas regras são feitas principalmente para ordenar o trânsito e para garantir segurança a quem convive com o trânsito aqui no país. Em paralelo a isso, presidente, uma cartilha também em espanhol foi editada e lançada para que se dê informações e orientações também a esses motoristas. Isso está alinhado com o que eu falei. O objetivo principal é a conscientização. Nós não queremos que a infração seja cometida. O que nós queremos é que as regras sejam cumpridas. Então, na Operação Verão, no final do ano passado, o governador Jorginho Melo fez a Operação Verão no estado e o Detran entrou com essa proposta e distribuiu uma cartilha que orienta em espanhol os condutores estrangeiros. Essa cartilha está disponível no nosso site, foi distribuída nos hotéis, e o objetivo é orientar aquilo que diferencia um pouco dos países, da legislação de trânsito dos países, e principalmente a obrigação dele de cumprir a regra e pagar as multas caso ocorram. Tá certo, então muito obrigado pelas tuas informações, presidente. Aqui conosco também está o Manuel Fernandes, que é superintendente da Polícia Rodoviária Federal aqui no estado de Santa Catarina. Superintendente, ações paralelas acontecendo aqui no posto da Polícia Rodoviária Federal em Araranguá, também na BR-282 em Xanxerê. O senhor já tem a dimensão do número de motoristas abordados, o número de motoristas aí que estão em débitos com o estado? Não, ainda não temos
esses dados, esses números, as ações estão acontecendo nesse momento. Acho que em seguida a gente já consegue levantar esses números, mas já, pelo que a gente tem acompanhado aqui, é um volume bastante grande, né? Então, a ideia é justamente nessas paradas, além de fiscalizar a situação de documento, a situação do veículo, se está ok para viajar, também verificar se há esses débitos. O presidente do Detran nos confidenciava que a maioria das infrações dentro dos municípios são questões de estacionamento em local proibido. Falando um pouquinho sobre as rodovias federais, quais são as principais infrações que esses motoristas estrangeiros cometem, superintendente? Bom, nós temos ultrapassagens, quando é situação de pista simples, né? Situação de ultrapassagem forçada, ultrapassagem local indevido, excesso de velocidade. E esse ano teve uma incidência muito grande de placas inelegíveis. Então está tendo realmente uma situação que parece que é proposital, né? Dá a ideia de que é proposital, que eles aparentemente raspam a placa para fugir dos radares, né? Dá a ideia que é isso, não posso afirmar que seja isso, mas são tantos que dá a gente imaginar que possa ser isso. Para a gente finalizar, superintendente, essa ação se estende até quando? Nós vamos fazer também no mês de fevereiro, alguns dias, e no mês de março também, porque a gente imagina que seja aí os meses ainda que vamos ter uma incidência de veículos estrangeiros retornando. Tá certo. Então, superintendente, muito obrigado pelas suas informações. Tá aí, então, pessoal, Manuel Fernandes, superintendente da Polícia Rodoviária Federal, falando um pouquinho sobre essa ação conjunta da PRF ao Detran de Santa Catarina para a retenção de motoristas estrangeiros que deixam o país, muitas vezes, sem a quitação dos débitos. Eu volto contigo aí no estúdio.